paz do Senhor Jesus seja na tua vida. Jesus falou para a igreja pregar o seu nome e anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz, será salvo tu e a tua casa. Mas acontece que Tiago escreveu no seu livro, no capítulo 2 e versículo 19, você crê que só há um Deus? Fazeis bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então crer em Jesus não é o suficiente, tem que crer e obedecer o que ele falou, a sua palavra, e deixou como ordenança para que os homens pudessem observar e praticá-la, porque até os demônios acreditam em Deus. Os demônios, quando viram Jesus, eles curvaram as suas cabeças, caíram por terra de joelhos e adoravam a Jesus, reconhecendo quem era. Tu és o Filho do Altíssimo. Então os demônios sabem quem é Jesus. Teve uma vez que Paulo estava numa cidade e tinha um homem possesso de demônios, e os filhos do principal da sinagoga foi lá expulsar aquele demônio daquela pessoa. Só que quando eles chegaram, não tinha o poder do Evangelho, o poder de Jesus. Eles conjuraram no nome de Jesus, a quem Paulo pregava, e eles falaram: sai dele, demônio. Só que o demônio olhou para aquele homem e falou: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, e você quem é? Então no céu o homem é conhecido quando ele aqui na terra se arrepende, se converte e nasce de novo, e recebe o selo da redenção, que é o Espírito Santo de Deus, que foi dado a todos os homens. Então crer em Jesus, até os demônios acreditam, mas tem que crer, como diz a Escritura, para o homem alcançar a vida eterna. Aqui na terra tem dois caminhos que Deus propôs ao homem: o caminho que conduz à vida e o caminho que conduz à morte. O homem que tem que fazer a escolha, não é Deus que vai escolher para ele, não é Deus que vai decidir por ele, é ele que tem que decidir a quem ele vai servir, a quem ele vai buscar. Porque enquanto você viver só nesta vida dissoluta, nesta vida de prostituição, nesta vida de engano e ilusão, você sempre irá aborrecer a Deus. Mas Deus, como é compassivo, é rico em misericórdia, Ele deu o seu único filho para morrer no nosso lugar, para pagar a dívida que nós devíamos, porque o pecado nos causa o distanciamento de Deus, o pecado nos causa o afastamento de Deus. Isaías falou no capítulo 59, que as vossas transgressões, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Há uma barreira, há uma muralha, que Paulo falou que Jesus destruiu. Jesus, Ele nos trouxe a paz de Deus para o homem. Então é necessário o homem se arrepender. É como falou esse louvor: o homem sem Deus é como uma folha caída no chão. O vento assopra e ela vai sendo levada. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão da mesma feita, estão vivendo do mesmo jeito como aquele povo viveu no passado, se extraviando dos caminhos de Deus, se desviando, indo após outros deuses. Então os ídolos, o homem tem que deixar de adorar os ídolos para adorar o verdadeiro e único Deus. E esse único Deus e verdadeiro, a Bíblia mostra quem Ele é. Ele é o eu sou, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Deus de nossos antepassados. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus de Israel, e Ele não mudou, Ele permanece sendo o mesmo. O homem mudou com o passar do tempo, o homem muda a sua personalidade, mas o Deus da Bíblia continua sendo o mesmo, e Ele é santo. Por isso que Ele mandou pregar o Evangelho, para o homem se arrepender, sair do pecado, sair da imundícia, porque o pecado causa separação entre o homem e Deus, e só é possível o homem reconciliar a sua vida com Deus através de Jesus. Não é através de religião, não é através de cultura, não é através de política, é através de Jesus. O homem consegue a redenção, o homem consegue o perdão,
o homem consegue a paz que excede todo entendimento. Buscar-me-eis, a Bíblia diz, de todo o vosso coração, e achareis o Senhor. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus falou: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Busque pelo Espírito Santo, busque ser cheios de Deus, porque a geração atual nem pouco fazem caso para este Deus, e esse mesmo Deus vai julgar o homem que preferiu andar nos seus caminhos, caminhos de devassidão, caminhos de perversidade, caminhos de escuridão. Mas Jesus é a luz do mundo, Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Quem anda na luz, não anda em trevas, e Ele sabe para onde vai. Por isso que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, pelo precioso sangue. O sangue de Jesus tem poder contra o inferno. O sangue de Jesus tem poder para regenerar o mais pecador que seja o homem, o mais miserável que seja a mulher, o mais horrível que seja o homem para a sociedade hoje. Jesus, ele tem poder de transformar uma alma, porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 8, que a alma do homem vale mais do que todo mundo, vale mais do que o dinheiro que o mundo inteiro possui, vale mais do que a prata e o ouro, vale mais do que os bens materiais, vale mais do que o celular da Apple, vale mais do que a televisão de 50 e não sei quantas polegadas, vale mais do que qualquer coisa que o homem põe em primeiro lugar, como importância. Jesus, ele veio pregando o arrependimento. A igreja prega a mesma mensagem de Jesus: arrependimento. Quando você ouve alguém falar de prosperidade, de vida boa aqui na terra, sai fora, porque isso não é o evangelho que Jesus ensinou. O evangelho é cruz, sofrimento, perseguição, tribulação. O evangelho é você negar a si mesmo todo dia, carregar a sua cruz. Todo dia você tem que renunciar à proposta do diabo. Todo dia você tem que dizer não para a carne. Todo dia você tem que andar com Deus, se quiser ser salvo. Porque Pedro falou em Atos 2, salvai-vos dessa geração perversa, geração má, que Jesus falou, e adúltera. A geração de hoje é comparada pela Bíblia como a geração de Sodoma e Gomorra. A geração de hoje é comparada como o tempo de Noé. Por quê? Naquele tempo, será que nunca ouviu falar de Deus? Naquele tempo ninguém pregava Jesus, ninguém conhecia as leis de Deus. Hoje no celular você consegue encontrar uma mensagem de Deus, na parede, no muro, no poste, no metrô, você consegue encontrar uma mensagem de Deus. Mas naquele tempo, eles não tinham a tecnologia que tem hoje. Eles não tinham os recursos que hoje o homem tem. Mas mesmo assim, eles passaram pelo juízo de Deus, sofreram o severo juízo, porque Deus não poupou, desde o mais moço até o mais velho, de nenhum deles, seja na geração de Sodoma ou na geração de Noé, visto que Deus, pela sua graça e misericórdia, viu em Noé um homem justo, varão justo em suas gerações. Noé viveu muitos anos diante de Deus, na presença de Deus, mas ele era separado das trevas, separado deste mundo. Noé não vivia lá ouvindo funk, Noé não ficava lá indo para forró de domingueiros. Noé vivia compromissado em construir a arca, que Deus falou: constrói, para que entra tu e a tua família, constrói, para que entra todos os animais, 2 de cada sua espécie. Foi Deus que estabeleceu uma aliança com Noé. Por isso que quando você olha para o céu e vê o sinal que Deus falou para ele, do arco-íris, era um sinal que Deus falou para o homem, para Noé, que nunca mais destruiria o homem da face da terra por um dilúvio. Mas, ao contrário de Sodoma e Gomorra, ao contrário de o tempo de Noé, a geração de hoje vai ouvir e vai ter que ver
com os olhos de incredulidades, porque o povo pensa que é ateu. A maioria dos povos pensa que não existe Deus, que Deus não está no domínio, que Deus não existe. A Bíblia mostra quem é Deus, mas a ciência mostra que Deus não existe. Eles querem terem convicções que esse Deus não existe, que o dilúvio não aconteceu, que o mar não foi aberto, que Deus não fez separação entre as águas e a terra. A ciência não acredita no poder do Evangelho, mas aqueles que são remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, sabem muito bem de onde Jesus tirou. Porque muitos que pregam o Evangelho, Jesus tirou da boca de fumo, Jesus tirou da prostituição, do adultério, das drogas, do crime, tirou alguns do PCC, mas Ele é o poderoso Senhor dos exércitos, que o mundo não conhece, porque só conhece estátua, só conhece imagens, só conhece ídolos, que tem boca mas não fala, ouvidos mas não ouvem, tem pés mas não anda, nenhum som sai da sua garganta. O que o mundo conhece é o que o cinema promove, artistas para em fazer sucesso e promover a imoralidade, a sensualidade e a nudez, lascívia, pecado. Quer ser salvo? Arrependa-se primeiro do seu pecado. Busque em Jesus o verdadeiro arrependimento. A Bíblia diz pela boca do profeta Joel: não rasgai as vossas vestes, rasgai o vosso coração. Então quando você entrares na presença do Senhor, lembre-se que você é um miserável pecador. Moisés quis entrar com a vestimenta lá do Egito, com sandália do Egito, mas Deus falou para ele: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Na presença de Deus, o homem tem que arrancar a máscara da hipocrisia, a máscara da incredulidade, a máscara da pornografia, a máscara do pecado. Pode andar fantasiado de Robin Hood, pode andar fantasiado de Batman, pode andar fantasiado de Fada Madrinha, Mulher Maravilha, mas diante de Deus, Deus não olha a aparência do homem. Deus não está nem aí se você está bem vestido ou mal vestido. Deus não está interessado na sua aparência. Deus quer ver o que há dentro do seu coração. Se o que procede de dentro do seu coração é verdadeiro e é justo perante Ele, para que você possa alcançar dele misericórdia. Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas hoje você vai sair evangelizando uma mensagem? São poucos. Os ricos não querem esse Jesus. Eles querem o Jesus do Edir Macedo, que prospera, transforma o homem pobre no homem empresário. Querem o Deus das igrejas, das religiões, que é o Deus da igreja católica, apostólica romana. Mas o Deus da Bíblia, o homem não quer ele, porque esse Deus vai pedir para o homem renúncia, separar do pecado e ter uma vida íntegra perante aos seus olhos, que seus olhos são santos. Eu vim ler o Evangelho, as Escrituras que testificam de Jesus e mostra quem é Ele. Ele é o Senhor ressurreto, que ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios, povo pagão, sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus.
Então essa história de ir lá no estádio de futebol, dizer que está vendo o jogador, a celebridade, o bom de bola, o camarada quando sai da sua casa, deixa a família, deixa os filhos e vai lá para cultuar aqueles ídolos, eles estão fazendo o que Paulo falou aqui em 1 Coríntios 10, estão prestando culto a demônios, sacrificando a demônios. Quando você sai da sua casa, dispõe todo o seu conforto para ir lá no cinema assistir lançamento que lá de Los Angeles vem, de Hollywood, você está indo sacrificar o seu corpo aos demônios. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aqui o apóstolo Paulo orientando a igreja de Corinto, porque lá tinha alguma parte dos crentes que estavam prestando culto a demônios, e eles pensavam que estavam adorando a Deus, servindo a Deus, sacrificando a Deus. Então quando Paulo fala que o homem não pode se assentar na mesa do Senhor para beber do cálice e comer do pão, ele não pode também sentar-se na mesa dos demônios para beber do seu cálice. Ou o homem está servindo a Deus, ou o homem está prestando culto a demônios, porque o que atua no mundo hoje são os demônios que estão lá no cinema, os demônios que estão no estádio de futebol, os demônios que estão lá no bar e funk, na biqueira, os demônios que estão lá na macumba. Então Jesus, ele está falando segundo a sua palavra, que o homem não pode querer participar, sentar na mesa de Jesus e sentar na mesa de Jezabel, comer o pão que partimos e consagramos e dizemos que é o corpo do Senhor, e depois está lá bebendo cerveja, depois está lá fumando cigarro, fumando maconha. Não pode o homem participar. Elias falou que o povo estava cocheando entre dois pensamentos, queria servir a Deus, mas estava lá prestando culto a Baal. É igual hoje, falam que tem Deus, mas está lá com a imagem pendurada no peito, pendurada lá no retrovisor do carro, está lá na estante da casa, e está dizendo que tem Deus, está servindo a Cristo. Mas o homem não negue-se, o homem não pode ser enganado, o homem tem entendimento. Só que hoje a situação do homem está tão devastadora, que ele é manipulado por qualquer besteira que fala. O jornal, a televisão, a internet, a tecnologia, ele é manipulado. Mas a Bíblia está aqui, o respaldo de Deus, a ênfase de Deus, a base das Escrituras, do Evangelho, é o arrependimento. Deus está querendo do homem arrependimento, conserto, vida com Ele, separação das trevas do mundo. Mas são coisas que o homem gosta, na verdade. A carne tem prazer. A carne gosta de ir lá para a praia, queimar, se bronzear, queimar a pelinha. Mas não tem preocupação não, porque lá no inferno é o que mais vai ter, é sol, é fogo, na verdade. Fogo que vai queimar e não vai se apagar. Não vai queimar só um pouquinho, vai queimar tudo. Mas hoje a refrigeração, que é o Espírito Santo, quer fazer de você uma nova criatura, para ser idônea para Deus. Jesus vem buscar um povo santo, Jesus vem buscar um povo que separou a sua vida para Ele. E o homem que quiser viver com Ele, tem que viver como fala a palavra, não é como diz quem pensa e interpreta a palavra do seu jeito. Porque a Bíblia não é de particular interesse ou interpretação de homem algum, mas homens cheios do Espírito Santo de Deus escreveram este livro. Profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Moisés, profeta Abacuque, profeta Amós.
profeta Joel, profeta Oséias e tantos outros profetas, os apóstolos Pedro, Tiago, Judas, João, Paulo, falaram estas palavras, mas porque Deus os orientava. Mas hoje qualquer um quer escrever livros, pastores estão escrevendo livro para vender, fazer comércio com o nome de Jesus. As igrejas hoje só fazem comércio, e o povo está tão falta de entendimento, não consegue discernir o que é de Deus e o que é do homem, o que é de Deus e o que é dos demônios. Estão sentando na mesma mesa, está lá na política Marco Feliciano, está lá na política Daciolo e entre outros evangélicos que dizem ser pastor. Pastor tem compromisso com a palavra de Deus e cuidar das ovelhas, que um dia ele prestará conta a Deus delas. O pastor foi orientado por Deus e dado por Deus para zelar pelas almas das ovelhas. Não foi para levar para a política, não foi para levar para o showzinho gospel, foi para separar as ovelhas dos bodes, separar da contaminação e da corrupção do mundo, porque o mundo jaz no maligno. O Deus desse século é o diabo. Só que as pessoas não acreditam no diabo, mas acredita lá no fada madrinha, acredita no que está matando, não acredita no Deus da Bíblia, mas acredita quando passa de frente a uma macumba, ele faz sinal da cruz, passa longe pensando que aquilo não vai afetar ele. Mas quando é a palavra de Deus, o homem nem sequer tem um pingo de reverência. Sabe quem é esse Deus? É o Deus que abriu o mar vermelho para matar os egípcios. Sabe quem são os egípcios? É comparado com o povo de hoje, o povo ímpio, o povo que só quer saber de carnaval, só quer saber de sexo, só quer saber de rock and roll, de funk, de balada, de sexo, de drogas. Este é o povo ímpio, o povo que desonra a Deus quando anda aqui na terra, porque a Bíblia fala: ou você é joio, ou você é trigo, ou você é ovelha, ou você é bode. Você não pode ser os dois ao mesmo tempo. Não adianta pôr máscara. O sangue de Jesus tem poder. Os demônios estão atuando em todo o planeta, e eles têm os seus adoradores. Está lá no rock, cultuando demônios. Está lá no bar e funk, rebolando para os demônios. Está lá no estádio de futebol, gritando gol para os demônios. Mas quando é para prestar culto para Jesus, o homem cala-se. O homem fala: eu não posso, não estou apto, eu sou um adepto de Satanás. E a Bíblia diz em Salmo 150, e versículo 6, todos quantos têm fôlego de vida, louve e exalte a Deus. Por que está deixando de adorar a Deus para adorar os demônios? Não pode sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Ou você toma santa ceia, ou você continua lá bebendo cerveja. Ou você come do corpo de Jesus e bebe do seu sangue, ou você continua lá bebendo seu vinhozinho na tacinha chique, como Silas Malafaias e Edir Macedo. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Sabe o que é idolatria? É quando você coloca o seu ídolo no centro de toda a atenção ao seu coração. Quando você faz tudo por causa do seu ídolo. Se penteia igual ao seu ídolo, se veste igual ao seu ídolo, quer andar igual ao ídolo, quer se parecer ao ídolo. Mas a Bíblia diz que o ídolo não é nada. Tornam-se semelhantes àqueles que o adoram. Aí quer ser igual o Neymar, pinta o cabelo de lado, faz lá a sobrancelha, pinta de louro, pinta de vermelho, pinta de verde, e fica uma confusão inteira. Não sabe se ele está parecendo o Neymar ou o capeta. Não sabe se parece o seu ídolo ou ele está parecendo mesmo o próprio Satanás. Mas quem quer se parecer com Cristo, anda nas mesmas pisadas de Cristo. Jesus era humilde, ele era um coração bom, ele era um homem que andava sempre no meio dos pecadores. Sabe para quê? Ensinando eles o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus.
Bem-aventurados, sabe o que é isso? Ser feliz quando o homem ouve a Deus e anda segundo o seu testemunho, segundo a sua palavra. Temer a Deus é o dever de todos os homens. Temer a Deus é o princípio de toda sabedoria. Por isso que a sabedoria do homem não vem quando ele fica lá na sala de aula da faculdade, para aprender que o homem veio do macaco, porque é isso que ensina a faculdade, para ensinar que o homem veio de um chimpanzé. Nós somos descendência de Adão, fomos formados do pó da terra, e a Bíblia diz pela boca de Davi: o homem do pó veio, o pó ele vai voltar. Ou você pensa que vai ficar aqui de eternidade a eternidade? Ou você pensa que vai continuar levando a sua vida progressivamente na impiedade, na injustiça? Deus tem um dia determinado que você vai descer à sepultura. E quando você morrer, quantos milhões e milhões de anos vai passar sua alma longe de Deus? Porque Deus quer que o homem se salva. Deus quer que o homem se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade está aqui. A Bíblia é sagrada. Não é a religião do catolicismo, não é a religião dos evangélicos gospel, não é a religião dos espiritistas. É a religião para com Deus é esta, pura e imaculada: visitar os órfãos e as viúvas e amparar nas suas necessidades. Então, andar com Jesus, primeiramente, o homem terá que negar a si mesmo. Foge da idolatria, foge do pecado, porque Jesus tem solução. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Sabe o que é um idólatra? Ele gosta mais do seu ídolo do que do próprio Senhor Jesus. Por isso que Kaká faz sucesso no mundo do futebol, Ronaldo fenômeno, aqueles prostitutos que só promovem a bebedeira para todo mundo. O Ronaldinho Gaúcho foi preso, está preso, mas ele não deixa de ser um bruxo no mundo do futebol, o gênio que o mundo o consagra do futebol. Mas para Deus ele é um miserável. Se não se arrepender e morrer no pecado de rebeldia, de idolatria, vai padecer a eternidade no lago de fogo e enxofre. Anitta, essa sensual, essa cantoriazinha aí pop, que está levando multidões de jovens para o inferno, com as suas músicas de perversidão. Aí o povo gosta desse tipo de artista, desse tipo de ídolo, mas está indo para o inferno, adorando os seus ídolos. A Bíblia fala: adora só a Deus. A Bíblia manda o homem adorar só Jesus. E esse Jesus, muito em breve ele vai voltar. Prepara-se para encontrar com o Senhor teu Deus, ó Israel. Somos o Israel de Deus, espiritualmente. Deus escolheu um povo santo, remido pelo seu Filho. Então ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os avarentos, os mentirosos, e todos quanto cometem e praticam a mentira. Está aqui a verdade de Deus, a sua palavra, e ela é verdade absoluta. Já tentaram achar algum erro na Bíblia, já tentaram achar alguma mentira na Bíblia, mas não acha, porque essa é a verdade absoluta. O homem tenta mudar com seu entendimento racional, humano, mas não pode, porque o que Deus deixou escrito, o homem não muda. E aliás, o que eles mudaram, serão acrescentadas pragas que estão escritas neste livro, desde o princípio até o fim. Será dia de lamento para muitos, que deixou de servir a Ele para servir os demônios. Até os evangélicos estão aí desviados, só querem saber de farriar, tá achando que engana Deus. Deus não é menino, Deus não é moleque,
Deus é santo, Ele está sentado no trono. E esse trono, um dia Ele vai se levantar para julgar todos os pecadores da terra. Ele deu tempo para todo mundo. Quando Deus me deu um tempo para mim sair do futebol, eu saí. Quando Ele me chamou dessa idolatria do diabo, sonhava igual um fanático, pensando que ser jogador profissional. Vivia correndo atrás de funkeiro. Mas ninguém pregou para mim que eu estava correndo atrás de ídolos, que eu estava correndo atrás dos demônios. O próprio Deus me ensinou a sua palavra. E isso não é vanglória, é honra de um servo que procura andar nos caminhos dele. Quando Jesus me resgatou do futebol, eu estava lá nessa escuridão. A igreja evangélica, se eu dependesse dela ouvir a verdade, nunca teria ouvido. Porque o cidadão entra na igreja hoje e nunca ouviu a falar acerca de arrependimento, de conversão, de vida com Deus. Só ouve baboseira, só quer ouvir lei mosaica, só voltam para o Velho Testamento. Prega a sã doutrina, prega o arrependimento, porque esta é a mensagem de Jesus. A base do evangelho é arrependimento. Se o homem não se arrepende, Deus também não vai se arrepender do mal que ele vai fazer a tal homem. Pode viver fumando maconha, bebendo cerveja, fazendo a sua prostituição dentro de casa e fora de casa. Pode ficar deitando com um e com o outro. Pode fazer sexo mulher com mulher, homem com homem. Mas vai vir um dia do acerto de contas. E não sou eu que vou acertar com você. O boleto você vai pagar para ele. O que você deixou de fazer, que era certo, para fazer o errado, mesmo sabendo que era errado, você não quis parar, prosseguiu, foi avante, viu que estava indo para o abismo, mas não quis parar. Está lá mendigando, está lá pedindo misericórdia no inferno, mas é tarde demais. A oportunidade é hoje. Jesus falou: porviai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. A porta estreita é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém, não é qualquer pessoa que vai entrar, é se alguém entrar por ela, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e entrar pela porta, será salvo. Pode tirar o cavalinho da chuva, que o catolicismo não vai salvar você, que o evangélico não vai salvar, a igreja Assembleia, Deus é Amor, a igreja Rei Soares e entre outras igrejas aí. Quem salva é Jesus. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, anda nele, porque você não anda? Quer andar no caminho do mundo, caminho da porta espaçosa, o caminho que conduz muitos à perdição. Quer andar aí segundo o curso deste mundo, segundo o conselho do coração. Coração é malvoso, coração é sujo. Mas se quiser andar com Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Aqui está a verdade de Deus. No cinema está a mentira do diabo, nas religiões está uma mentira que o inferno conta, mas em Deus está a verdade em Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer ser vivo? Quer andar na vida? Quer ter vida com Deus? Se arrependa hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu não vim pedir dinheiro, não vim pregar para você ir para uma igreja, eu vim pregar para você ir para o céu, morar no céu, se arrepender hoje do seu pecado, porque o pecado causa mal diante de Deus, o cheiro, a sua narina. O pecado separa o homem de Deus. Mas Jesus, através do seu sangue, nos aproxima de Deus, nos torna amigos de Deus, companheiros de Deus. Por isso que Isaías falou: conselheiro da paz, Deus forte. Não há outro que eu conheço. Eu não conheço outro Deus além deste Deus, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Fora dele é só a imaginação do homem, fora dele é só ídolos, só invenção do pensamento do coração do homem. Fora dele é só deuses. Deus da mitologia grega, Deus do Egito, e entre tantos deuses, deuses da Ásia, deuses da África.
deuses do Brasil, mas tem um único Deus, e a Bíblia fala quem Ele é: Jesus. E é Ele que o homem tem que estar servindo. Ou você continua nessa sua rebeldia, desobediência diante de Deus, e vai custar um alto preço, vai custar uma alta consequência, porque Ele quis salvar. Ele não foi injusto com ninguém, Ele não foi infiel. A Bíblia diz: se nós formos infiéis a Ele, todavia Ele permanece sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo. Você pode ser infiel a Deus com a sua infidelidade, mas Ele é fiel, porque a palavra dele não muda, e Ele vela sobre a sua palavra para poder fazer cumprir. Então foge da idolatria, deixa os ídolos de barro, de pau, de madeira, de pedra, de bronze, de ouro. Joga essas estátuas que tem boca e não fala fora. Deixa Jesus entrar, fazer de você uma nova criatura. A cruz é maldição, a mensagem da cruz é salvação. Então põe o seu raciocínio para pensar, o seu entendimento para agir, e começa a perceber que a imagem não pode fazer nada, mas o Deus invisível pode, o Deus imortal pode, o Deus e único verdadeiro pode fazer o que o homem não pode. Então Jesus está voltando, busca por Ele, amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Jesus falou: prega o evangelho a toda criatura, e Ele dá direito de ser filho de Deus àqueles que recebem o seu nome e crê no seu nome, os quais nasceram da água e do Espírito. Então é filho de Deus aqueles que nascem de novo, amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus.